Hoje eu quero continuar a série de mensagens que eu tenho pregado aqui, que tem por título Respostas para os Grandes Problemas da Vida. E hoje a resposta ou a pergunta que eu quero responder com vocês é: como vencer o desânimo? Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo 4. Neemias 4 é o nosso texto base nessa noite, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ou se você preferir, acompanhar na nossa projeção. Assim nos diz o texto da palavra de Deus: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouviram o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia.
eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Vamos orar? Ó Deus, a Tua palavra está exposta, foi lida, e eu quero pedir a Tua graça sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que estarão ouvindo essa mensagem nesse momento, Senhor. Que o Teu Espírito fale conosco, Deus, que seja um tempo de reflexão, de crescimento, de profundidade na Tua palavra, e o que nós vamos ver aqui nessa noite tenha o poder, Deus, de mexer com a gente, Senhor, de nos motivar, de nos levar, Senhor amado, a um patamar mais elevado de vida, Senhor, na Tua presença. Vem tirar do Teu povo, tirar de nós todo o desânimo, e que essa mensagem possa nos fortalecer, nos inspirar, nos motivar para continuarmos construindo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para edificarmos, Senhor. No nome de Jesus oramos, amém e amém. Meus irmãos, como vencer o desânimo à luz de Neemias capítulo 4. Queridos, eu não tenho dúvida que o desânimo ele tem o poder de nos paralisar na vida. Eu conheço pessoas, e não só por conhecer pessoas, me relacionar com gente o tempo todo, mas já pude experimentar na própria vida uma fase, um período onde o desânimo bateu à minha porta. E é impressionante porque o desânimo é algo tão sutil, que chega de uma forma tão sorrateira, e ele muitas vezes começa com um simples desinteresse por algo que você vem fazendo, um simples desinteresse pelo relacionamento com uma pessoa, um simples desinteresse por algo que você tanto sonhou e idealizou, e quando você menos espera, você se vê totalmente capaz de continuar caminhando, continuar progredindo, continuar realizando aquilo que é um projeto, como eu já lhes disse, quem sabe você sonhou e idealizou por tanto tempo na sua vida. E esse negócio é tão sério, meus irmãos, porque no nível mais profundo, num estágio mais avançado, nós podemos chegar num estágio de verdadeira letargia, de verdadeira morte existencial, morte espiritual, emocional, que pode fazer com que a gente pare por completo todas as nossas atividades, todos os nossos projetos, enfim, a nossa vida venha a estagnar por conta do desânimo. Isso é interessante porque um consultor profissional e ao mesmo tempo psiquiatra chamado Paulo Gaudêncio falou o seguinte: a desmotivação profissional segue um roteiro muito parecido com a doença depressiva. Primeiro surge o desinteresse, o dia fica comprido e as horas demoram a passar. Depois, o desânimo generalizado chega a um ponto em que o sujeito não quer nem se levantar da cama de manhã. Nesse instante, o profissional precisa pensar seriamente em mudar a sua rotina. Ele faz um paralelo com a vida profissional, ele fala do desânimo profissional, mas ele mesmo faz essa ponte, esse paralelo, por assim dizer, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, porque eu não tenho dúvida de que essa experiência retratada pelo Paulo Gaudêncio no âmbito profissional é a mesma experiência que muitos de nós vivem, quem sabe, muitos dias da nossa vida. Quantos de nós, quem sabe, já não passamos pela situação de acordarmos de manhã e não queremos sair da cama, queremos ficar dormindo o dia inteiro, não querendo ver ninguém, pelo simples fato do desânimo ter batido na porta do nosso coração. Agora, queridos, é interessante porque a Bíblia ela faz questão de nos orientar e nos incentivar, nos motivar quando nós estamos vivendo um estado de desânimo como esse relatado aqui nessa noite. E ao pensar essa mensagem, eu me encontrei com Neemias, um homem de Deus, um copeiro, ele foi copeiro do rei Artaxerxes, rei da Média, da Pérsia. E o que me chama a atenção na vida de Neemias é que Neemias não foi um simples copeiro, Neemias foi um profissional a serviço do reino de Deus. E sabe por que eu digo isso? Porque uma coisa bonita na vida de Neemias, e você percebe isso logo no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, é que Neemias, ele tinha uma compreensão daquilo que Deus tinha para a sua vida, a vontade de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida e para a vida do seu povo. E
toda a vida de Neemias foi em função de dois objetivos: glorificar a Deus, fazer cumprir-se a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo abençoar os seus compatriotas, abençoar pessoas que ele sabia que Deus havia colocado para ele cuidar e ele caminhar com elas. Então, muito mais do que um simples copeiro, muito mais do que um profissional exercendo a sua função, eu diria que o Neemias, ele era um servo de Deus disfarçado de copeiro, era um instrumento de Deus disfarçado de um copeiro. E meus irmãos, o que me chama a atenção é porque o momento existencial da vida de Neemias, da vida do povo de Israel, era um momento que tinha o potencial de produzir profundo desânimo no coração daquelas pessoas ali envolvidas. E é tão interessante isso, porque logo no capítulo 1 de Neemias, o texto nos dá conta de saber que o Neemias foi fazer o que ele fazia todos os dias, qual seja, servir o rei Artaxerxes. E o que me chama a atenção é que o texto nos informa que o Neemias, ele chega na presença do rei num determinado dia, de uma forma diferente da qual ele estava acostumado a se apresentar todos os dias. Ou seja, Neemias, que possivelmente era um homem extrovertido, uma pessoa alegre, um homem de Deus, alguém que fazia diferença no seu local de trabalho, Neemias chega cabisbaixo, Neemias chega desmotivado, Neemias chega entristecido diante do rei. E o que acontece é que o rei pergunta para ele: mas Neemias, o que está acontecendo com você, meu amigo? Por que você está tão triste? Por que você está tão desanimado? Por que você se encontra tão cabisbaixo? Eu nunca vi você assim, rapaz. E o texto nos informa que o Neemias vira para o rei e fala: meu senhor, como eu poderia estar feliz? Como eu poderia estar animado se os meus compatriotas estão em Jerusalém passando por privações, dificuldades, ameaças? E aí, a partir desse episódio, onde o rei percebe o desânimo, a tristeza de Neemias, o Neemias recebe uma autorização do rei Artaxerxes para poder voltar para Jerusalém, para começar um projeto que seria de fundamental importância para a reconstrução da cidade de Jerusalém como um todo. E eu estou aqui falando de reconstrução. É importante você entender, ou pelo menos ser lembrado, que no ano 586 a.C., a Babilônia, o império grandioso, invade, entra em Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo, bota fogo em tudo, destrói os muros que cercavam e davam proteção à cidade de Jerusalém, e o povo de Israel é levado para o cativeiro na Babilônia, e por lá fica por 70 anos. O texto que eu li com vocês em Neemias capítulo 4 é um texto que acontece no final desse exílio, quando o povo começou a voltar para a sua terra, quando o povo começou a voltar para Jerusalém. Uma parte do povo já havia voltado para reconstruir a cidade, mas os muros estavam em ruínas ainda. As ameaças eram constantes sobre o povo de Israel. Eles viviam um momento de total afronta dos opressores e opositores externos, e Neemias sabia disso, e essa era a causa do seu desânimo, essa era a causa da sua tristeza. Mas o texto nos mostra o momento em que Neemias volta para Jerusalém, sendo enviado pelo rei, sendo autorizado pelo rei, e ele começa um processo de reconstrução dos muros que dariam proteção para aquela cidade. E o que me chama a atenção nesse texto, dentre outras coisas, é que a vida ou o momento existencial de Neemias, daquele povo, em muito se parece muitas vezes com aquilo que a gente vive todos os dias, por uma razão muito simples. Aquele povo, aquele povo viveu uma espécie de altos e baixos no que diz respeito ao ânimo e ao desânimo. Porque no próprio texto que nós lemos, nós percebemos que havia uma nuance, havia quase que uma gangorra de ânimo, por assim dizer, onde por hora eles, em obtendo uma vitória, se sentiam motivados, daqui a pouco diante de uma ameaça eles se sentiam totalmente desmotivados. E não é assim que acontece com a nossa vida muitas vezes, quando tudo vai dando certo, quando a gente está com o controle, por assim dizer, da vida nas mãos, quando as coisas acontecem de uma forma positiva para a gente está 100% animado, a gente está motivado, mas muitas vezes basta que um contratempo aconteça para que esse ânimo vá embora e a gente se encontre num estado de completo desânimo e desinteresse por projetos, por pessoas, por sonhos, objetivos que nós traçamos, quem sabe, para a nossa vida. Mas o texto
que nós lemos nessa noite, ele pode nos ajudar a encontrarmos algumas causas do desânimo e a consequente cura para esse mal que tem feito com que muita gente boa, competente, fique pelo caminho, parada, estática, desanimada, não conseguindo caminhar e prosseguir nos seus sonhos e projetos. Então, eu queria começar a ver com você nessa noite algumas causas desse desânimo, à luz do texto que nós lemos. E eu diria que logo de imediato, que a primeira causa do nosso desânimo, muitas vezes, são os nossos opositores. Olha que coisa interessante, nós encontramos nos versos 1 e 2. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Olha que coisa interessante. Aqueles homens intentaram no coração, capitaneados por Neemias, intentaram reconstruir as muralhas de Jerusalém. Eles começam a obra, mas assim que eles começam a reconstruir os muros, um tal de Sambalate, um tal de Tobias e alguns outros homens daquela região começaram a se levantar contra a reconstrução dos muros. E é interessante porque logo de início nós vemos nesse texto que opositores se levantaram contra os projetos de Neemias e do povo. Queridos, isso é tão interessante porque ao olhar para esse texto eu me dou conta que muitos são os nossos opositores quando muitas vezes algumas coisas começam a dar certo na nossa vida, quando muitas vezes nós conseguimos desengavetar alguns projetos e conseguimos dar ação a eles, conseguimos colocar em prática, quem sabe, algumas coisas que nós sonhamos, idealizamos por tanto tempo, e que às vezes acontece com que quando a gente consegue colocar em prática, opositores se levantam contra nós. Mas sabe o que eu queria que você entendesse dessa noite? É que esses opositores, antes de nós pensarmos de opositores que possam se levantar no âmbito externo, nós temos que pensar sim em opositores que estão dentro da gente. E sabe o que eu quero dizer nessa noite? É porque às vezes, antes de opositores externos se levantarem, muitas vezes nós temos que lutar contra inimigos, contra gigantes, contra opositores que se encontram aqui, bem dentro de nós. E aqui eu estou falando de uma baixa autoestima, eu estou falando de marcas do passado e até mesmo de tendência depressiva que algumas pessoas possam ter. Eu não tenho dúvida que a autoestima, ou seja, a estima, o valor que você dá a você pessoalmente falando, eu não tenho dúvida que isso pode ser determinante na execução de alguns projetos nossos. Eu conheço gente que hoje tem uma dificuldade muito grande de se ver capaz para fazer alguma coisa. Eu me lembro que teve um tempo que eu morei com a minha irmã, e ela tinha uma vizinha, ou tem uma vizinha ainda hoje, e essa mulher, ela tinha o hábito de xingar os seus filhos dos piores palavrões que vocês possam imaginar. Isso é tão sério, tão interessante também ao mesmo tempo, porque eu me lembro que essa mulher, ela tinha a capacidade de virar para o filho dela e falar: você não presta, você não vale nada. Imagina, uma criança de 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 anos ouvindo isso da sua mãe. Sabe qual é a tendência? Sabe qual é a consequência desse negócio? Essa criança se tornar um adolescente, se tornar um jovem inseguro, que não tem uma estima no lugar, uma autoestima equilibrada. E isso vai fazer com que essa pessoa cresça, se torne uma pessoa insegura e não consiga realizar seus sonhos e projetos por não se sentir capaz de fazê-los. Por conta disso eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes o nosso desânimo tem como causa um inimigo interno chamado baixa autoestima, onde a gente não se valoriza, a gente não se acha capaz, a gente não se acha em condições de realizar determinadas coisas. Consequência disso, o desânimo. Ou então, marcas do passado, feridas que você vivenciou lá atrás, pessoas que te magoaram, quem sabe fracassos que você teve no passado, que hoje, quando você se encontra diante de um novo desafio, você recua, você desanima, você olha para trás, porque lá dentro alguma coisa diz para você que você vai fracassar de novo. E ainda, quem sabe eu posso estar falando nessa noite para pessoas que vivam uma vida marcada por uma tendência depressiva, por questões químicas, por questões que muitas vezes nós até desconhecemos,
que nós não conseguimos explicar muito bem, pessoas que têm uma marca depressiva dentro de si, onde a tristeza toma conta do seu coração, algum sentimento de incapacidade continua brotando no seu coração. Eu queria dizer que estes são alguns inimigos internos que podem fazer com que a gente paralise e desanime diante de projetos e intentos que nós, quem sabe, sonhamos e planejamos na nossa vida. Mas alguns inimigos também se dão no campo externo. Alguns inimigos também se levantam do lado de fora contra nós. E aí, meus irmãos, eu poderia citar nessa noite excesso de expectativa que é colocado sobre a gente, pessoas que têm a capacidade de colocar pesos excessivos nos nossos ombros, cobranças que nós não temos condições de responder por elas, ou ainda pessoas que tentam nos ridicularizar quando buscamos fazer o melhor. Já viu isso? Você quer ser uma pessoa íntegra, você está lá no seu trabalho e está todo mundo envolvido em falcatrua, em desonestidades, e você fala: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, esse negócio é errado e eu não vou fazer isso. Sempre vai ter alguém que vai se levantar para ridicularizar alguém que deseja viver uma vida correta. Então, pessoas que procuram ridicularizar quando nós procuramos fazer o melhor, quando procuramos ser íntegros, quando nós procuramos viver uma vida na presença de Deus e buscar com perseverança um objetivo. Não sei se você já passou por essa experiência, mas você estava perseverando, você tem um objetivo de vida, você quer passar num concurso, você está estudando pra caramba, aí alguém se levanta: cara, que é isso, meu irmão? É muito difícil, cara, essa prova de concurso, você não vai conseguir passar, vamos pra praia, vamos jogar futebol, cara, fica perdendo seu tempo aí estudando, fica perdendo seu tempo com a cara no livro. Sabe o que acontece? São opositores, são inimigos que se levantam no campo externo para gerar desânimo no seu coração, para tentar te convencer de que não vale a pena você ser íntegro, não vale a pena você perseverar, não vale a pena você continuar buscando, e pessoas vão se levantar para tentar tirar você do seu foco. Então, a primeira causa de desânimo que eu vejo é justamente, são esses opositores que se manifestam tanto internamente quanto externamente muitas vezes. Só que mais ainda, eu diria que também a falsa imagem que alguns constroem ao nosso respeito. Isso aqui é tão sério, sabe por quê? Olha só mais uma vez o que os versos 1 e 2 nos dizem. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão reconstruir o seu muro? Olha que coisa interessante. O que aqueles frágeis, incapazes, pequenos, insignificantes judeus estão querendo fazer? Queridos, isso é tão sério e ao mesmo tempo tão cruel. Sabe por quê? Porque tem um ditado tão cruel que fala o seguinte: a primeira impressão é a que fica. Para mim, esse é um dos ditados mais cruéis que existem, por uma razão muito simples. Não existe nada mais cruel do que você rotular, definir, estigmatizar uma pessoa a partir de uma única experiência que você teve com ela, sobretudo uma primeira experiência. Imagina só, eu conheço alguém hoje, sou apresentado a uma pessoa e sei lá, por algum motivo essa pessoa não acordou bem hoje, teve uma desilusão, teve um problema, teve uma dor, teve alguma situação, está passando mal, não está se sentindo bem. Eu me encontro com ela e ela não trata da forma como eu tinha criado uma expectativa nesse primeiro encontro. E aí, meus irmãos, sabe qual é a minha tendência? É falar: esse cara não presta, esse cara é mal educado, essa pessoa é grossa, essa pessoa é insensível, essa pessoa não é legal. Sabe o que é isso? É você bater uma fotografia de um momento isolado da vida de alguém. E eu diria que não existe nada mais cruel do que isso. Sabe o que acontece? Sabe por que muitas vezes nós desanimamos? Porque muitas vezes pessoas agem assim com a gente. Às vezes, por conta de uma experiência, por conta de um momento nosso, e pessoas que muitas vezes nós gostamos e criamos expectativa com relação ao relacionamento com essas pessoas, pode acontecer que alguém tenha batido uma fotografia de um momento da gente. Olha, é tão cruel esse negócio, como eu já falei para você, por uma razão muito simples. Eu costumo dizer que a forma mais honesta que a gente tem de se relacionar com as pessoas não é batendo fotografias de momentos isolados. Porque aquele negócio, né? Eu bato uma fotografia, se eu tiver com a boca torta no momento, a boca vai ficar torta. E se alguém olhar para mim naquela fotografia e falar assim, olhar aquela foto, vai dizer assim: o André tem a boca torta. O André é alguém que nasceu com a boca torta. Mas espera aí,
aquilo é apenas uma fotografia, é apenas um momento. Então talvez a coisa mais saudável que exista não seja batermos fotos de momentos isolados da vida das pessoas e as rotularmos a partir desses momentos, mas nós procurarmos fazermos filmes que levem em consideração não só o momento, mas o todo da vida de alguém. E aí, meus irmãos, o problema é que muitas vezes nós tratamos pessoas assim, ou então somos tratados por alguém dessa maneira. Quando isso acontece, isso tem o poder de gerar desânimo. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Sabe, uma das fontes do desânimo deles foi quando o povo, aqueles opositores se levantaram. Aquelas pessoas estavam definindo os israelitas em Neemias por conta daquele momento, daquele infortúnio que eles haviam sofrido em 586 anos de Cristo. Ou seja, eles haviam perdido uma batalha, haviam sido levados para a Babilônia como cativos, como escravos, mas aquilo havia ficado no passado. Eles estavam vivendo no momento de reconstrução. Mas qual foi a palavra de Sanbalat e Tobias com relação aos judeus? Aqueles fracos judeus, aqueles insignificantes judeus, aqueles judeus que não servem para nada. Sabe por quê? Uma fotografia foi batida lá atrás. Essa também é uma causa séria de desânimo. Mas eu diria que uma terceira causa de desânimo é a dúvida. Olha que coisa interessante no verso 2: será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Que coisa séria. Ao mesmo tempo é a dúvida quando ela entra no nosso coração. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que vai dar tempo? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou ser aceito quando eu fizer isso? Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? A gente sonha, a gente projeta, a gente corre atrás, a gente está animado, mas lá pelas tantas, não sei por que motivo, um será entra no nosso coração. E aí, meus irmãos, quando a dúvida penetra no coração, sabe o que acontece? O desânimo vem acompanhando essa dúvida. Não sei se você já viveu essa situação, eu acho que já, mas é impressionante porque às vezes eu estou saindo aqui da igreja, aí eu boto o alarme, fecho a porta, eu tenho convicção de que eu coloquei o alarme e de que eu tranquei a porta. Mas quando eu estou chegando no portão, às vezes vem uma vozinha dentro de mim e fala assim: será que você colocou o alarme? Irmãos, quando isso acontece, eu vou dizer para vocês que na grande maioria das vezes eu volto para poder ver se eu coloquei o alarme no lugar, acionei o alarme. E sabe qual é a minha conclusão? Em 99% dos casos, sabe o que aconteceu? Eu havia colocado o alarme, havia acionado o alarme. Isso acontece com a porta em casa, isso acontece com um gás que você acha que não fechou. Agora não vem com essa não, porque eu tenho certeza que você vive a mesma coisa que eu tenho convicção de que eu vivo isso, mas você também vive, porque eu convivo com gente todos os dias, e não foram poucas as vezes que eu ouvi pessoas falando: caramba, hoje eu voltei em casa, estava na rua e voltei para ver se eu havia desligado o gás, e cheguei lá e eu havia desligado. Meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa lutar, que a gente possa buscar não sermos dominados por questões, por coisas que lá no fundo nós temos as respostas, mas que muitas vezes nós deixamos nos dominar pela dúvida quando ela entra no nosso coração. Eu diria que uma última causa do nosso desânimo, à luz do texto que nós estamos lemos nessa noite, de Neemias capítulo 4, são as dificuldades que enfrentamos na vida. É tão interessante isso, né? Porque os verso 2 aí na parte B fala assim: será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? É interessante, né? Porque algumas vezes a nossa vida parece mais com um monte de entulho e pedras queimadas. Como os problemas se avolumam, isso vai gerando um grande desânimo dentro de nós. Quanto maior a pilha de papel, mais dificuldade a gente tem para achar alguma coisa ali dentro. Quanto maior a gaveta, quanto mais cheia de entulho, de bagunça, mais bagunçada, mais lotada estiver essa gaveta de papéis, de bagulhos, de coisas que nós não precisamos até,
mais desânimo nós vamos tendo no coração de começar a arrumar aquela gaveta. Quanto maior for o distanciamento que a gente for tendo de algumas pessoas, mais ainda a gente vai tendo dificuldade de se aproximar delas. Isso é muito sério por uma razão muito simples. Às vezes eu estou aqui e o meu irmão, ele de alguma forma me fere, fala alguma coisa que eu não gostei. E sabe qual é um dos grandes males dos nossos dias? A incapacidade que muitos de nós temos de viver aquilo que eu chamo de confrontação. Não estou falando de confronto, não estou falando de você partir para a briga, não estou falando de você para você de uma forma agressiva até alguém para tirar satisfação. Eu estou falando para você de uma forma amorosa e equilibrada, chegar diante de alguém e falar assim: meu irmão, meu amigo, meu querido, você falou uma coisa que me magoou, você fez algo que me feriu, você fez algo que eu não gostei, e pelo fato de eu perder a capacidade de agir assim, o que acontece é que o meu coração vai se desconectando do coração do outro. E aí, meus irmãos, essa é uma lógica que também é inevitável. Quanto mais distante eu estou, mais distante eu vou ficando. Quanto mais eu me afasto, mais difícil fica retornar. E aí, é interessante porque o texto no verso 2, na parte B, fala em montes de entulho e pedras queimadas. Muitas vezes os nossos relacionamentos parecem mais com montes de entulhos e pedras queimadas do que quaisquer outras coisas. Muitas vezes nossos projetos, por conta dos infortúnios, dos problemas, dos gigantes que se levantam, por conta de incapacidades internas nossas, se parecem muito mais com montes de entulho do que pedras queimadas, e com pedras queimadas do que quaisquer outras coisas. Sabe o que acontece? Quando isso se forma na nossa vida, ou quando esses problemas vão se avolumando diante de nós, o desânimo bate à nossa porta. Agora, uma vez tendo levantado as causas do desânimo, as causas do problema, a pergunta que eu quero responder com vocês nessa noite é: como posso vencer o desânimo? Como eu consigo vencer esse inimigo que muitas vezes toma conta de mim? Meus irmãos, em primeiro lugar, é necessário que nós clamemos ao Senhor. Tão óbvio, tão claro. E o verso 4 fala assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Que coisa bonita, né? É interessante porque quando eu olho para esse texto, no verso 4 sobretudo, o que eu vejo aqui é Neemias levantando um clamor que nasce do fundo do seu coração. Eu não tenho dúvida que você é uma pessoa de oração, que você ora na sua casa, você ora para pedir coisas a Deus, você ora para agradecer a Deus pelo dia, pelo alimento. Você pode ter o hábito de gastar alguns momentos na presença de Deus em oração ao longo do seu dia, mas nessa noite eu queria fazer uma diferenciar aqui a simples oração do clamor. Sabe por quê, meus irmãos? O clamor é algo que nasce do fundo do nosso coração, e muitas vezes ele vai nascer de um constrangimento, ele vai nascer de uma humilhação, ele vai nascer de uma dor, ele vai nascer de uma necessidade onde você não consegue encontrar saídas imediatas para o teu problema. O clamor nasce de um coração profundamente necessitado de um socorro imediato de Deus. Sabe o que eu queria desafiar você nessa noite? Para que você começasse a exercitar mais o clamor na sua vida. Ao invés de você murmurar, ao invés de você estagnar, ao invés de você parar, clame ao Senhor, clame ao teu Deus, ore com todas as tuas forças, com toda a força do teu ser, coloque a tua necessidade, coloque a sua angústia diante de Deus. Sabe uma percepção que eu tenho, irmãos? A percepção que eu tenho é que às vezes a gente vai perdendo a capacidade de ver Deus como alguém que efetivamente se coloca ao nosso lado diante quando nós estamos passando por alguns problemas, ou então um Deus que ele até se coloca do nosso lado, mas é uma pessoa totalmente incapaz de resolver os nossos problemas. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre Deus? A Bíblia fala que Deus é o Senhor do universo. A Bíblia fala que Deus é o Deus da força, é o Deus do ânimo, é o Criador de tudo que existe, é o Deus que sustenta o universo com a palma da sua mão. Sabe o que eu queria que você entendesse nessa noite, em nome de Jesus? Que quando você tivesse angustiado, quando você tivesse sido humilhado, oprimido, que os seus opositores tivessem se levantado contra você, eu queria incentivar você a colocar o seu joelho no chão e a clamar ao teu Deus, pedindo socorro ao Deus que é o Senhor,
que é o Criador, que é o Deus Todo-Poderoso, que pode te resgatar desse vale que você se encontra. O que eu queria que você saísse daqui crendo nessa noite é que Deus se compadece da sua vida toda vez que você clama. Olha, eu não tenho algumas coisas que a gente não tem como entender, mas uma coisa é fato: quando eu olho nas Escrituras Sagradas, eu vejo que Deus decidiu na sua soberania que alguns problemas, algumas lutas, algumas situações na nossa vida seriam vencidas por meio do clamor. Deus poderia fazer sem você clamar, mas Ele decidiu na sua soberania que seria através do teu clamor, ou que será através do teu clamor, que Ele vai resolver o teu problema, que Ele vai curar o teu coração, as tuas feridas. Por conta disso, clame a Deus, por uma razão muito simples: Deus é um expert em fazer forte aqueles que estão fracos, em dar ânimo àqueles que estão desanimados. Isaías capítulo 40, versos 30 e 31 falam assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, aleluia, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, caminham e não desanimam. Aí a última frase é uma inserção minha ao texto bíblico. Queridos, em nome de Jesus, você está desanimado nessa noite? Você entrou aqui sem forças, você entrou aqui desmotivado? Erga a tua voz, vá para o teu quarto, dobre o teu joelho, clame ao Senhor, rasga a tua alma diante do teu Deus, porque Deus pode e deseja reanimar a tua vida, reanimar o teu coração. Uma segunda coisa que nós precisamos fazer e entender nessa noite, se quisermos vencer o desânimo, por maiores que sejam os inimigos, por piores que sejam os opositores, não pare, não desista. Queridos, olha só que coisa fantástica, o verso 6 nos diz: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Sabe o que me chama a atenção no verso 6? É que, embora os opositores tivessem se levantado, embora os inimigos fossem reais, embora até mesmo o desânimo tivesse batido a porta do coração daquela gente, Neemias não se permitiu parar na reconstrução dos muros. Sabe o que acontece com a nossa vida muitas vezes? Sabe o que acontece com a nossa vida muitas vezes? A gente, diante do primeiro desafio, diante da primeira dificuldade, a gente acaba parando, a gente acaba estagnando, a gente acaba desistindo. Sabe o que me chama a atenção? É porque essa reconstrução estava justamente na metade. Para mim, um dos momentos mais cruciais de um projeto é justamente quando você chega na metade desse projeto que você está executando. Não sei se você já viu aquela ilustração do copo, né? Um copo pela metade com água, ele está meio cheio ou meio vazio? A depender da sua visão, a depender do seu entendimento, você pode ficar desanimado achando: mas o copo só tem metade de água. Mas você pode ver isso numa outra perspectiva: não, o copo está com a metade cheio e não com a metade vazio. Por conta disso, meu irmão, sabe o que eu queria também que você pudesse levar para casa nessa noite? Olha, nós somos pessoas, somos seres que vivemos por resultados. Resultado é algo extremamente importante no que diz respeito à nossa motivação. É o seguinte: se você trabalha e não tem salário, você desanima. Se você faz alguma coisa e não dá resultado, da mesma forma você fica desanimado, você fica desmotivado. Agora, sabe o que eu queria que você entendesse nessa noite? Que a coisa mais importante, mesmo quando os opositores se levantarem, mesmo quando o desânimo bater a porta do seu coração, a única coisa que você não pode fazer é parar, por uma razão muito simples: por menores que sejam os resultados, por mais insignificantes que eles possam parecer, eles vão dar um novo ânimo para a sua vida. Eles vão te motivar a continuar caminhando, a continuar prosseguindo, a continuar trabalhando no seu projeto. Eu, no meu tempo de faculdade, na faculdade de Direito, a gente viu muitos colegas, né, de faculdade ficarem pelo caminho.
E alguns saíram no primeiro período, outros no segundo, alguns no sexto e até mesmo no sétimo período. Pessoas decidiram sair por motivos pessoais. Mas um conselho que eu buscava dar aos meus colegas de seminário, de faculdade, à época, é o seguinte: não saia, não desista, continue. Olha, se você não consegue fazer 7 matérias, faça 3. Diminua o ritmo, mas não desista, por uma razão muito simples: o tempo vai passar da mesma forma para mim e para você, apenas com um diferencial: eu vou ter chegado ao final e você não. Por conta disso, meu irmão, se você está diante de um desafio, se você se encontra desmotivado, se você se encontra até mesmo sem forças, eu queria te desafiar, te incentivar a você não desistir jamais, não parar jamais. Se for necessário, diminua o passo. Se for necessário, diminua a quantidade de investimento, de energia que você tem que colocar nesse projeto. Mas a única coisa que você não pode fazer é parar, por uma razão muito simples: se você parar, para você retomar, vai ser muito difícil lá na frente. Então, quando no verso 6 nós lemos que eles continuaram construindo, apesar dos opositores, apesar do desânimo, e chegaram à metade da construção, eu vejo como lição para a minha vida e para a sua vida aqui, que a coisa mais bonita à luz desse texto que a gente pode fazer com a nossa vida é não desistirmos jamais dos sonhos e projetos que Deus tem colocado no nosso coração. Avance, siga em frente. Eu sei que as dificuldades são muitas, mas se você está batalhando, tente mudar a estratégia, quem sabe, tente se cercar de conselhos, pedir ajuda para alguém. Não vá sozinho, como nós vamos ver daqui a pouco, mas continue caminhando e não desista. Uma outra coisa que você precisa fazer para poder vencer o desânimo: saiba que o teu sucesso vai gerar necessariamente oposição. É inevitável. Olha só o que o verso 7 diz: quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Eu não tenho dúvida, olha, é impressionante, quando você começa a crescer na vida, a prosperar, a ter realizações, inevitavelmente pessoas vão se levantar contra você. E olha, eu não tenho dúvida, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, e eu já preguei recentemente sobre isso aqui na igreja, que os nossos maiores opositores, maiores inimigos não são a carne e o sangue, como o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, mas a nossa luta é contra os principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Eu não tenho dúvida de que quando você conquista algo e você vai cheio de alegria, comemorando, compartilhar com alguém, e alguém vem com um balde de água fria, não se alegrando com a tua conquista, ou quem sabe até mesmo te desprezando naquilo que você conquistou, eu não tenho dúvida que por trás pode estar a mão do diabo para poder gerar desânimo no seu coração, porque ele é mestre nisso. Ele é mestre em fazer com que você está ali todo feliz, porque você conquistou algo, você passou numa prova, você passou no concurso, você realizou algo que você tanto sonhou na sua vida, e você vai compartilhar com alguém, e a resposta é quase que um tapa na sua cara. Pessoas que vêm com 4 pedras nas mãos, como costumamos dizer, quando você chega todo feliz para contar uma vitória. Eu não tenho dúvida que por trás disso pode estar a mão de Satanás, pode estar a mão do diabo, porque ele é expert em fazer ou tentar fazer com que nós nos desanimemos, percamos a alegria das nossas conquistas, porque muitas vezes ele não pode roubar a tua conquista, ele vai tentar roubar a alegria do teu coração por ter conquistado o que você conquistou. É impressionante isso. Mas o que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que a oposição, ela é real, a oposição vai acontecer, e se ela vai acontecer, se prepare para isso. Espere-a. Sabe por quê? Todo inimigo que é esperado, todo inimigo que não nos pega de surpresa, o que acontece é que a gente se fortalece e se prepara para enfrentar esses inimigos. Então, se é inevitável, se vai acontecer, se prepare para isso. Se prepare emocional e espiritualmente para essas afrontas que possam surgir contra a sua vida. Mais ainda, eu diria que para você vencer o desânimo, é necessário também que você não se deixe influenciar por meras possibilidades. Olha só, os versos de 8 a 12, o que nos dizem? Todos juntos
planejaram atacar Jerusalém, e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes os preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Olha o cenário. Eles estavam totalmente desmotivados com a reconstrução do muro. Haviam chegado até a metade, mesmo sabendo que os opositores estavam ao redor, mesmo sabendo da afronta, mesmo sabendo da ridicularização que eles estavam sofrendo naquele contexto, naquele momento, e eles estavam trabalhando. Mas quando eles souberam que havia um boato, que pessoas haviam dito que eles seriam atacados, eles ficaram completamente desanimados com aquela situação. Mas sabe o que acontece? E aí eu queria que você também entendesse isso. O que aconteceu aqui no contexto desses judeus, desses irmãos, foi que eles estavam sofrendo uma ameaça que não era concreta, era uma simples ameaça até então. E o que aconteceu foi que aquilo que eles haviam ouvido determinou e influenciou o ânimo deles. Olha, tem gente que tem uma capacidade muito grande de se deixar, como a turma diz, emprenhar pelos ouvidos. Olha, eu conheço gente que fica vendo Datena e programas do gênero todos os dias, e que acabam alimentando no seu coração possibilidades, medos, que nunca vão se concretizar na sua vida. Eu já falei isso aqui num outro contexto, numa outra situação, que mais de 90% dos nossos temores nunca se concretizarão. Mais de 90% dos nossos medos nunca acontecerão nas nossas vidas. Isso é estatística, isso é comprovado. E o que me chama a atenção é que algumas pessoas vão criando a capacidade de simplesmente se emprenhar, se deixarem emprenhar pelos ouvidos, e simplesmente permitem que medos tomem conta do seu coração por conta de meras possibilidades. É interessante, né? Porque quando eu era garoto, eu me lembro que teve aquele boato da mulher loura, aquela mulher loura que vivia nos banheiros. E é interessante porque o que me chama a atenção é que eu me lembro, eu era garoto e eu morria de medo. Muitas vezes eu ficava apertado para ir no banheiro, eu não ia por conta do boato da mulher loura que frequentava os banheiros. A mulher loura que tinha algodão no ouvido, algodão no nariz, e ficava aterrorizando todo mundo nos banheiros. Ou então, esses dias mesmo eu passei aqui um vídeo na igreja sobre aquele boato, aquele medo do tal carro preto que sequestra crianças que estão indo para a escola. Olha, eu conheço gente que mudou completamente a sua rotina, que mudou completamente os seus hábitos por conta desse medo do carro preto que rouba crianças. Esses dias eu vi uma pessoa também me falando de um medo que ela carrega com relação ao seu filho. Medo do seu filho ser sequestrado, medo do seu filho ser morto. E quando você para conversar, você percebe que essa pessoa é alguém que ficava assistindo, ficava vendo esse tipo de programa que aterroriza as pessoas todos os dias na televisão. Eu estava esses dias fazendo uma pesquisa aqui para a mensagem de hoje, e eu me encontrei com uma historinha que eu queria compartilhar com vocês. Olha que coisa interessante. Um homem, esse homem vivia à beira de uma estrada, e ele vendia cachorro quente. Ele não tinha rádio, televisão e nem lia jornais, mas produzia e vendia bons cachorros quentes. Ele se preocupava com a divulgação do seu negócio e colocava cartazes pela estrada, oferecia o seu produto em voz alta e o povo comprava. As vendas foram aumentando e cada vez mais ele comprava o melhor pão e a melhor salsicha. Foi necessário também adquirir um fogão maior para atender a uma grande quantidade de fregueses, e o negócio prosperava. Seu cachorro quente era o melhor da região. Vencedor, ele conseguiu pagar uma boa escola para o seu filho. O menino cresceu e foi estudar em uma das melhores faculdades do país.
Finalmente, o filho já formado voltou para casa, notou que o pai continuava com a vidinha de sempre e teve uma séria conversa com ele. Pai, então você não ouve rádio, né? Você não vê televisão, certo? Você não lê jornais. Há uma grande crise no mundo, pai. A situação do nosso país é crítica, está tudo ruim, o Brasil vai quebrar. Depois de ouvir as considerações do filho estudado, o pai pensou: bem, se meu filho que estudou economia, lê jornais, vê televisão, então ele só pode estar com a razão. Com medo da crise, o pai procurou um fornecedor de pão mais barato, e é claro, pior, e começou a comprar salsicha mais barata, que também era pior. Para economizar, parou de fazer seus cartazes de propaganda na estrada. Abatido pela notícia da crise, já não oferecia o seu produto em alta voz. Tomadas todas essas providências, as vendas começaram a cair, e foram caindo, e chegaram a níveis insuportáveis. E o negócio de cachorro-quente do velho, que antes gerava recursos até mesmo para fazer o seu filho estudar economia, quebrou. O pai, triste, então falou para o filho: você estava certo, meu filho, nós estamos no meio de uma grande crise. E comentou com os amigos orgulhoso: bendita a hora em que eu fiz o meu filho estudar economia, ele me avisou da crise. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós agimos como esse velho pai agiu ao se deixar levar pelas informações de crise que o seu filho levou para ele. Esse homem que fazia um grande sucesso com o seu negócio, havendo o seu cachorro quente, não lia jornais, não via revistas, não via televisão, e era bem sucedido naquilo que ele fazia. Ao começar a ser informado de uma pretensa ou futura crise que estava acontecendo, ou que poderia acontecer, mudou completamente a sua postura, o seu comportamento. E sabe qual foi o resultado? Ele quebrou. Por conta disso, se você quiser vencer o desânimo, você precisará entender que você não poderá deixar-se influenciar por meras possibilidades. E eu repito, medos que talvez você carregue, que nunca se concretizarão na sua vida, porque as estatísticas comprovam isso. Mas eu quero avançar um pouco e dizer para você também, que você também pode vencer o desânimo, enchendo a sua mente com as verdades de Deus. Olha que coisa bonita, nós encontramos no verso 14: fiz uma rápida inspeção, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas e por suas mulheres e por suas casas. Que coisa bonita. Neemias chama o povo, reúne todo mundo para uma palavra de incentivo, e a palavra do Neemias vai ser na seguinte direção: lembrem-se de quem é o Senhor, lembrem-se de tudo que o Senhor tem feito por vocês, lembrem-se de tudo que Deus é na vida de vocês. Meus irmãos, se nós quisermos vencer o nosso desânimo, o desânimo que muitas vezes se abasta a nossa mente, da nossa vida, nós precisaremos encher a nossa mente com as verdades sobre Deus, enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, com a palavra de Deus a nosso respeito, aquilo que Deus tem como promessa para a nossa vida. E mais, me lembro aqui do Salmo 42, quando o salmista fala: ó minha alma, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe o que o salmista está fazendo? O salmista está fazendo uma incursão, está olhando para dentro e está chegando a uma conclusão: o Deus poderoso, que fora fiel tantas outras vezes, não seria agora que esse Deus o iria abandonar. Sabe por quê? O salmista conhecia o caráter de Deus. Agora tem um detalhe: muitas vezes nós somos bons no conhecimento de Deus, bons no conhecimento da palavra de Deus, mas nós somos muito ruins, muito falhos em colocarmos essa palavra em ação, em prática na nossa vida.
É interessante porque lá em Lamentações 3:21 também fala assim: quero me lembrar do que pode me trazer esperança, encher a mente e o coração de verdades de Deus, sobre Deus e aquilo que Deus pode fazer. Mas como eu estava dizendo para vocês, o que nós temos que tomar cuidado é para não enchermos a cabeça e o coração de verdades que são reais, são fantásticas, mas se não forem colocadas em prática, em pouco poderão nos ajudar. Pensando nisso, J.I. Packer, no livro Entre os Gigantes de Deus, ele escreve o seguinte: os puritanos me fizeram perceber que toda teologia também é espiritualidade, no sentido de exercer uma influência boa ou má, positiva ou negativa, no relacionamento ou falta de relacionamento das pessoas com Deus. Se a nossa teologia não nos reaviva a consciência e nem amolece o coração, na verdade, ela endurece ambos. Se não encoraja o compromisso da fé, reforça o desinteresse que é próprio da incredulidade. Se deixa de promover a humildade, inevitavelmente nutre o orgulho. O que o Packer está dizendo? Está dizendo que toda teologia, todo conhecimento de Deus precisa necessariamente se desencadear, se desembocar em atos práticos na nossa vida, sob pena de exercer uma força contrária. Ao invés de gerar humildade em nós, gerar orgulho; ao invés de gerar fé, gerar incredulidade, porque não ganhou ares de praticidade na nossa vida. Por conta disso, entenda que você precisa encher a sua mente com as verdades de Deus, mas isso também não é suficiente. Coloque em prática, meu irmão, aquilo que você tem aprendido. Para pensar comigo. Dominicalmente você vem a um culto e ouve uma palavra, você participa da oficina da palavra, você lê a Bíblia na sua casa, você tem tempo de oração. Tudo isso que você vive, isso deve servir de base para a sua vida, sobretudo quando você estiver enfrentando desafios, por uma razão muito simples: o que você ouve como palavra de Deus, o que é ministrado no seu coração, precisa te fortalecer, te encher, te capacitar para que você possa enfrentar esses desafios. E é uma coisa muito interessante, porque eu tenho caminhado com gente, é importante isso, interessante, porque esses dias mesmos eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa demonstrava uma profunda incapacidade de conseguir realizar aquilo que ela idealizou no seu coração. E é mais ou menos assim: ah, pastor, eu não consigo, não dá, eu não posso, eu não tenho condições, eu sou fraco demais. Ou então na luta contra o pecado, eu já vi gente que não simplesmente cede, se entra de cabeça em algumas práticas e continua alimentando no coração essa falsa verdade de que é incapaz de lutar contra os seus desejos, lutar contra as tentações. Queridos, eu não tenho dúvida que o poder de Deus age na nossa vida. Eu não tenho dúvida que nós precisamos do poder de Deus para sair do lugar, precisamos do poder de Deus para vencer o inimigo, precisamos do poder de Deus para dizer não para algumas coisas. Mas eu entendo também que existe uma parcela nesse processo que tem a ver com a gente, tem a ver com a minha vontade, tem a ver com o meu querer, tem a ver com a minha postura firme de dizer não. Eu não vou ceder, eu não vou aceitar, eu não vou me corromper, e a gente viver uma vida firmada em Deus, onde a gente bata o pé, caminhe firme, dizendo que a gente não vai se corromper, não vai se entregar, e a gente pague o preço dessa decisão na nossa vida. Você pode fazer isso. É possível você dizer não, é possível você manter uma postura firme. Deus nos capacita para isso. Agora, é necessário que você queira, é necessário que você assuma essa posição, porque se você não fizer isso, você vai continuar sendo levado pelos seus desejos, por essa falsa noção, essa falsa concepção de uma incapacidade que você diz ter sobre você mesmo. Então, meu irmão, aprenda que você precisa colocar as verdades de Deus na sua mente, e você precisa pautar, traçar a sua vida a partir dessas verdades. Mais ainda, lembre-se que há motivos mais do que nobres para você sair do lugar. Coisa bonita, o verso 14 na parte B nos diz: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas.
Eu acho que você já ouviu a expressão musa inspiradora, né? É o artista que procura se inspirar numa mulher amada, quem sabe, em uma mulher bonita que lhe inspire para poder realizar, ou pintar o seu quadro, ou compor uma canção, seja lá o que for. Eu acho que nós cristãos precisamos começar a eleger também algumas musas inspiradoras, por assim dizer, para a gente começar a sair do lugar na nossa vida, por uma razão muito simples. Às vezes nós enfraquecemos, desanimamos, não queremos sair do lugar, mas nós esquecemos que Deus tem colocado pessoas do nosso lado, pessoas que dependem de nós, pessoas que precisam da gente. Então, meu irmão, se você chegar num ponto onde você chegou a desistir da sua vida, dos seus projetos, porque você, quem sabe até, como eu já falei, luta com uma baixa autoestima, luta com inimigos internos, eu queria desafiar você hoje, a você sair daqui pensando em continuar a lutar, continuar a batalhar, correr atrás dos seus objetivos e dos seus projetos, não só por sua causa, mas por causa, quem sabe, de pessoas que te amam e pessoas que mesmo você ama. Então, meu irmão, entenda nessa noite, em nome de Jesus, que você precisa, se não por você, faça isso por alguém. Se não por você, faça por alguém que você ama. Faça em homenagem, por assim dizer, a alguém que quer o seu bem, que acredita em você, que aposta em você todos os seus dias. Mas não fique parado, saia do lugar. Agora, você quer uma razão maior para você fazer as coisas, para você realizar coisas? Eu falei de pessoas, mas eu queria que você visse aquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quando Paulo fala assim: assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você está pensando em desistir, se você perdeu as forças para continuar, nessa noite eu queria desafiar você, incentivar você, para que você continuasse mais uma vez, não só por sua causa, mas porque a palavra de Deus nos diz que aquilo que a gente faz é para a glória de Deus. Se Deus colocou um sonho no teu coração, se Deus colocou algo na sua mente para você realizar, eu queria que você levasse em consideração a possibilidade de você começar a fazer não só para você, mas sobretudo você pensar que o nome de Deus vai ser glorificado quando você chegar lá na frente e olhar para trás e você ter realizado coisas fantásticas e não ter parado, não ter sucumbido, não ter cedido ao teu desânimo. Por conta disso, quer por pessoas, mas sobretudo por Deus, para a glória dele, saia do lugar, continue avançando, continue caminhando, porque Deus deseja isso para a sua vida. Mais ainda, tenha em mente que os desafios nem sempre são tão grandes como parecem. O que me chama a atenção aqui é que aqueles judeus, como eu falei para vocês, eles ficaram com medo por conta de uma mera possibilidade. Mas tem um detalhe, nos versos 15 a 18 fala assim: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos seus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto eu trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Olha que coisa interessante. Eles estavam desanimados, eles estavam entristecidos, eles não queriam continuar trabalhando, construindo o muro, com medo daquilo que os opositores poderiam fazer contra eles. Mas sabe o que me chama a atenção? É quando eles ficaram sabendo que os seus opositores haviam sido descobertos da sua trama, eles voltaram a se reanimar. O que me dá a entender é que aquilo que parecia ser um grande gigante, um grande inimigo, teve muito mais cara de blefe do que qualquer outra coisa. O que eu quero que você entenda nessa noite é que muitas vezes os nossos desafios não são tão grandes quanto eles parecem. E aí, o que eu queria que você pudesse considerar é a possibilidade de tentar a segunda vez, se não deu certo na primeira.
tentar a terceira vez, se não deu certo na segunda. Quem sabe se cercar de conselheiros. Quem sabe pedir ajuda para poder fazer aquilo que você não conseguiu fazer. Quem sabe mudar a estratégia para você, que você, quem sabe, vai chegar à conclusão de que mudando essa estratégia, você vai conseguir chegar ao seu objetivo final. Por isso, a única coisa que você não pode é parar e pensar que os seus opositores e inimigos são gigantescos, sem antes esgotar todas as possibilidades para você realizar o que você precisa realizar. Então, tenha em mente que os desafios nem sempre são tão grandes como eles parecem. E por fim, a última dica que eu queria te dar, para que você pudesse vencer o seu desânimo: não fique sozinho. Não cometa a loucura de estar sozinho. Olha só os versos 21 e 22, o que nos dizem? Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Sabe o que me chamou a atenção nesse texto? Nos versos 21 e 22, é que Neemias percebeu que os trabalhadores estavam muito distantes uns dos outros. Ele percebeu que existia uma distância muito grande, o que fazia com que um possível ataque se tornasse ainda mais mortífero, por assim dizer, ainda mais cruel, ainda mais destrutivo. E aí o Neemias orientou os seus soldados e ao mesmo tempo trabalhadores para que eles pudessem se agrupar, para que eles pudessem estar mais juntos, por uma razão muito simples: quando nós estamos juntos, nós nos fortalecemos, nós nos protegemos, nós ajudamos uns aos outros. É por isso que lá em Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12 fala o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho, de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. À luz desse texto de Eclesiastes 4, de 9 a 12, e à luz do nosso texto base, Neemias capítulo 4, eu ouso dizer nessa noite que é loucura você tentar viver a vida cristã sozinho. Irmãos, nós precisamos do apoio uns dos outros, nós precisamos de companheiros de jornada, por uma razão muito simples: quando eu me vejo enfraquecido, se eu tenho alguém do meu lado que pode me suportar, eu me percebo como sendo segurado no colo, como sendo apoiado, e isso me renova as forças para eu continuar caminhando. Quer ver coisa mais gostosa, coisa melhor do que quando você está desanimado, um amigo querido chega junto de você e vem com uma palavra de ânimo, uma palavra de recomeço, uma palavra de motivação, quando você está completamente desanimado e quem sabe até já desistiu daquilo que você tinha planejado para a sua vida. Sabe o que eu queria que você pudesse entender nessa noite? Você não pode caminhar sozinho, você não pode fazer essa loucura, porque se você caminhar sozinho, quando o desânimo bater a sua porta, você vai ficar prostrado. Agora, em nome de Jesus, que você entenda que uma vez acompanhado, uma vez mentoreado, uma vez discipulado, você pode ir mais longe. Eu concluo essa mensagem dessa noite dizendo que, independentemente das causas do desânimo, você não precisa ficar prostrado, abatido, desanimado. Lembre-se de que você não está sozinho. Lembre-se de que o Senhor tem se colocado ao seu lado e, além disso, tem colocado amigos e irmãos juntos de você, para batalharem com você e orarem com você. E eu queria terminar essa mensagem também dizendo para você que, embora eu tenha falado aqui de causas do desânimo e tenha trazido aqui algumas coisas que nós podemos fazer para vencer o desânimo, eu não tenho dúvida que o maior, o pior,
o mais cruel de todos os desânimos que nós podemos enfrentar é o desânimo espiritual. Aquilo que Martyn Lloyd-Jones, em uma das suas obras, ele intitula de depressão espiritual, ou seja, um desânimo, uma incapacidade, uma tristeza profunda que vai tomando conta do nosso coração, um desânimo profundo com as coisas de Deus, com a leitura da palavra, com a oração, com a comunhão dos santos, com a vinda para a casa de Deus, com o serviço na casa do Senhor, serviço a Deus. Nós vamos desanimando de fazer os serviços espirituais e aquilo que diz respeito ao nosso Deus. Eu diria para você que o pior de todos os desânimos é o desânimo espiritual. E eu quero incentivar você nessa noite, para que você possa começar, para você vencer. Se você entrou aqui nessa noite vivenciando esse desânimo espiritual, eu queria te incentivar, para que você pudesse clamar ao Senhor, você dobrar o teu joelho na sua casa, no seu quarto, na sua cama, e que você pudesse clamar a Deus, falar: Deus, livra-me do meu desânimo, livra-me dessa letargia, livra-me desse estado que tem me paralisado. Eu não quero continuar vivendo assim, porque eu não tenho dúvida que Deus, muito mais do que fazer coisas por você, Deus quer fazer coisas em você e transformar você num servo, num instrumento dele, para abençoar vidas e fazer com que o reino de Deus, o seu reino, continue progredindo para abençoar pessoas. Então, se você deseja vencer o desânimo, hoje você conheceu algumas causas, algumas coisas que podem estar produzindo que podem estar causando esse desânimo no seu coração. E nós vimos também, à luz de Neemias capítulo 4, como adotarmos algumas posturas na nossa vida que vão nos ajudar a vencer esse desânimo que pode estar tomando conta da nossa vida. Deus te abençoe.